Recentemente, o Acer Nitro-V com a RTX 4050 baixou muito de preço. Ele custava por volta dos R$ 5.800 a R$ 6.000 e agora você encontra facilmente no Mercado Livre por R$ 5.100. Às vezes até tem promoção abaixo disso. E aí, este mês, a Acer anunciou os novos Acer Nitro-V com a RTX 4060. Tanto na versão com i9, i7 e agora essa última, a versão com o i5 13420H. O processador que é o mesmo da versão do Acer Nitro-V com a RTX 4050. Mas será que vale a pena você pagar a mais para ter uma versão com a RTX 4060 ou a versão com a RTX 4050 já ia te atender? Bom, para testar isso eu comprei um Acer Nitro-V com a RTX 4060, mais um, agora na versão com i5 13420H, e é esse unboxing que vocês estão vendo. A caixa é igual e padrão, vem as mesmas coisas, só o notebook, o carregador e manual como vocês estão vendo, então eu nem precisei gravar daquele modo clássico que eu sempre faço. Abri o notebook, configurei as principais diferenças e tudo mais, eu já vou falar no vídeo, mas já adianto, ele é o Acer Nitro-V que a gente já conhece, inclusive já passou aqui no canal um vídeo do Acer Nitro-V com 4060, mas era a versão com Intel i9, que é um pouco mais caro. Agora, notebook configurado, vamos falar da verdade, vamos direto ao ponto. Será que faz diferença na versão com a RTX 4060 para 4050? Será que você precisa desse notebook? Vamos lá. E aí pessoal, estamos de volta com os Acer Nitro-V e vamos direto ao ponto do vídeo. Depois eu vou falar de construção, do que muda, mas vamos pro que interessa, que é performance. Olha só, eu tô aqui com o Acer Nitro-V com a RTX 4050. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo tá custando R$ 5.100 no Mercado Livre. Vitor, bota aí pro pessoal ver o anúncio dele no Mercado Livre. Mas essa semana, por várias vezes, a versão com a RTX 4050 entrou em promoção e a gente mandou lá no grupo de ofertas por mais ou menos R$ 4.800. Então, confere o link dele, vê quanto tá custando e entra no grupo de ofertas para você não perder. Por que eu tô falando isso? Porque o Acer Nitro-V com 4060 tá custando por volta dos R$ 5.800, o que é R$ 1.000 a mais do que a versão com 4050. Vamos ver se ele entrega realmente muito mais performance. Então, bom, se o Acer Nitro-V com a RTX 4060 custa em torno de 22% a mais do que a versão com 4050, ele tem que entregar pelo menos 20 a 22% a mais de performance, né? O que acontece é o seguinte, pessoal, como os dois têm o mesmo processador, i5 13420H, só muda a placa de vídeo, a gente vai conseguir ver essa diferença muito bem. Os dois aqui estão com 16 GB. Porém, eu já vou adiantar logo de cara, já estou vendo aqui no Cyberpunk, nem todo jogo você vai ver essa diferença. Tem jogo que vai utilizar mais processador, mais placa de vídeo, e se a limitação for no processador, aí não tem diferença, né? Então vamos lá, primeiro, Cyberpunk 2077, estamos no mesmo ponto do jogo, com a mesma configuração gráfica, que é, no caso aqui, né, ó, em gráfico, tudo no alto, DLSS ligado no modelo Transformer, no modo qualidade, e Frame Generation tá desligado, ok? Nos dois. E coloquei tudo no alto. Ah, tem algumas coisas aqui que estão no Ultra, ó. Deixa eu alterar isso aqui agora, vou colocar isso aqui no alto, isso aqui eu vou botar pro alto, alto, e aqui no alto. Apliquei. Pronto. Tudo no alto. Ok. Ah, tem mais uma aqui, ó. Agora sim. Beleza. E aqui, na versão com 4050, olha só, a mesma coisa. DLSS ligado, modelo Transformer qualidade, DLSS aqui, Frame Generation, na verdade, desligado e tudo no alto. Belezinha? Ok. Estamos no mesmo ponto do jogo. Bom, agora parado aqui nesse momento do jogo, eita que eu fechei aqui, pronto. Parado nesse momento do jogo, no 4050 tá pegando 60 FPS. Agora eu vou correr até o final da rua e vamos ver como que ele se sai. Olha só, chegou a 50, 52, 51 e manteve ali na média dos 50 e poucos FPS, chegando até 50 agora, 50 FPS. Belezinha? Vamos agora na versão com 4060. Tô no mesmo ponto, aqui parado, 64 FPS e vou correr na mesma direção. 52, 51, 52, 51 e exatamente a mesma coisa. Olha só que interessante, exatamente o mesmo desempenho no Cyberpunk. Por que isso acontece? Porque apesar de não estar utilizando 100% do processador, não importa, ele está utilizando muito mais processador do que placa de vídeo. E o processador aqui é um fator limitante, é o que está limitando o Cyberpunk e fazendo com que a gente entregue basicamente uma performance muito parecida. Mas nem sempre vai ser assim. Eu vou te mostrar agora uma outra visão, uma outra coisa aqui
que vai dar uma diferença. E eu tô falando do Homem-Aranha, por exemplo. É um jogo que a gente conseguiu ver mais essa diferença desses dois notebooks. No Acer Nitro V com 4060, a gente tava ali paradinho, na média mais ou menos dos 88, chegando a 90 FPS. E quando eu comecei a correr com o personagem na rua, a mínima ali ficou na casa ainda dos 80 FPS, né? 80 e poucos FPS de média mesmo, enquanto eu corria pela rua. Já na versão com 4050, lembrando, os dois estão com a mesma configuração gráfica, Frame Generation desligado e tudo no alto, ele já teve médias piores quando o personagem estava parado, em torno de 70, chegando na faixa dos 65 FPS. E quando eu comecei a correr com o personagem, aí sim ele caiu para 60 FPS, em alguns momentos até 57 FPS. Então, a média aqui no Homem-Aranha, nesse cenário aqui que eu acabei de fazer, né, que eu acabei de reproduzir, a média da versão com 4050 nessa configuração foi de em torno de 60 FPS, enquanto a com 4060 foi de 80 FPS. Esses 20 FPS a mais representam mais ou menos uns 30 a 35% a mais de performance na versão com 4060. Então, se ele custa 20% a mais, mas entregou 25 a 30% mais de performance, nesse sentido tá valendo a pena. A questão é o seguinte, mais uma vez, eu tô indo logo de cara nesse vídeo aqui um pouco diferente, eu já tô falando de performance logo de cara, antes de falar do todo o resto do notebook, porque eu quero que você entenda o seguinte, para quem que é ele? Olha, esse notebook é para quem, primeiro, trabalha com edição de vídeo, trabalha com projeto 3D, coisa que precisa de placa de vídeo, já vou mostrar isso na prática, ou que queira jogar algum jogo que de fato precisa de muita placa de vídeo, que de fato é um jogo mais pesado. Você vai jogar um jogo intermediário, um jogo que não usa tanto placa de vídeo, talvez valha a pena você economizar e ir na versão com a RTX 4050 mesmo, porque a diferença não vai ser tão grande em alguns jogos. Mas quando você vai jogar um Red Dead Redemption, um Homem-Aranha, um jogo mais otimizado, ou até mesmo quando você vai jogar, por exemplo, um Indiana Jones, que no caso da versão com a RTX 4050 não dá, ele fica travando, fica crashando. Por quê? Porque a versão com 4050 tem 6 GB de VRAM, que é a memória RAM dentro da placa de vídeo. Enquanto a versão com a RTX 4060, a placa de vídeo tem 8 GB. E aí aqui sim a gente consegue jogar. Olha aí. Beleza, visto a diferença então no Cyberpunk, vamos agora direto pro Nitro V com 4060 mesmo. E essa aqui é uma das diferenças também, tá? Eu tô aqui com Indiana Jones aberto, um jogo que tá demandando bastante VRAM, que é a memória RAM da placa de vídeo. Pra você ter noção, ó, nesse momento tá usando 6.4 GB de VRAM. Como essa placa aqui tem 8 GB, ele roda tranquilo. Se fosse um Nitro V com 4050, não ia rodar nessa hora. Pode ser que ele fechava, pode ser que ele crachasse, enfim. Por quê? Porque está utilizando mais VRAM do que o notebook tem, né? Então assim, bom, ele tem performance a mais, mas não é só isso. Essas poucas coisas a mais, como essa questão da VRAM, pode fazer diferença dependendo do jogo que você joga. Ó. Ah, tá preula, ó o carinha. Vou fugir dele. Mas olha, de maneira geral, de resto, é um Nitro V normal, né? Deixa eu abaixar esse volume aqui. Ah, pronto. É um Nitro V normal. Construção normal. Tudo igual que a gente já está acostumado. Faz barulho? Olha, sim. Quando ele quer, sim, né? Nesse momento não tá fazendo, não. Vou ficar quietinho. Ó, vou até teclar aqui no teclado. Pra vocês compararem o barulho do teclado com o barulho que ele tá fazendo. Tá fazendo barulho? Sim, mas tá bem tranquilo, tá? Bem de boa mesmo. O problema do Nitro V é que, às vezes, ele faz muito barulho. Quando ele faz muito barulho, é um barulho realmente alto. Bom, mas aqui no Indiana Jones, olha, tá rodando a 130 FPS, 120, 130 FPS, 75 graus, então é um notebook frio e está utilizando 11, 12 GB de RAM. Então por isso que é muito importante, né, pegar essa versão com 16 GB de memória RAM. E olha, nas configurações gráficas, ó, tô aqui em vídeo em Full HD com tudo no preset baixo. Então tem algumas coisas no médio, outras no baixo, com o DLSS ligado no modo qualidade. Bom, Felipe, será que dá para colocar um preset maior aqui no Indiana Jones? Dá, né? Vocês viram que tem margem ainda, além do fato de que é um computador que tem 8 GB de VRAM. Então dá pra gente colocar aqui, ó. Ah, ele vai pedir para reiniciar? Não acredito nisso. Mas vou colocar aqui no preset alto, ok. Ele não aplicou tudo, mas ele aplicou muita coisa e já diminuiu bem aqui, ó, o FPS, já foi ali para 50 e poucos, mas ó, tô com o Indiana Jones no alto jogando aqui. Claro, mesmo assim você pode ver, em alguns momentos ele vai cair abaixo dos 60, mas está extremamente jogável. Esse sim é um notebook que a gente consegue jogar qualquer jogo hoje em dia com gráfico médio ou alto em Full HD.
e conseguir os 60 FPS. Dependendo do jogo, você vai ter que colocar gráfico médio, dependendo do jogo, gráfico alto, dependendo do jogo, até gráfico ultra você consegue. Tem mais margem realmente a placa de vídeo. Isso aí não tem dúvidas, gente. Não tem dúvida. E ainda tá muito frio. Ó. Vou até pegar aqui o meu medidor de temperatura, olha. Tá marcando quantos graus aqui? Eita, que aqui tá até difícil de ver. 35 graus. E aqui nessa parte mais fria, 28 graus. Então, realmente, muito frio. Sinceramente, tá aprovado, né? Agora, pelo preço, sim. Se fosse caro, eu ia falar pra você que não vale não. Mas nesse preço que ele tá custando, acho que não tem muito o que falar, né? Então, pessoal, de maneira geral, existe diferença de desempenho do Acer Nitro V com 4060 e o i5 13420H pro Acer Nitro V com 4050 e o mesmo processador? Bom, existe. Mas não necessariamente você precisa disso, não necessariamente você vai conseguir extrair isso. Tem jogo que sim, tem jogo que não. O que você joga mais? Você joga mais jogo competitivo? Não vale a pena. Você vai jogar um CS, um Valorant? Não tem por que você comprar a versão com 4060. Você não vai perceber essa diferença porque o processador é o mesmo. Mas se você joga jogos que já estão extraindo mais da placa de vídeo, aí sim, essa performance você vai conseguir notar. Na hora de trabalhar, também. Aqui nós temos uma placa que tem mais núcleos dentro dela, então a gente consegue ter mais performance, né? Uma placa mais rápida. Na hora de mexer num Premiere, no After Effects, em um software de, por exemplo, projeto 3D, de engenharia, sim, você vai também notar a diferença. Ela é relevante ou não? Depende do cenário. Eu fiz aqui o teste do Premiere, que eu tenho um projeto que eu testo em todos os notebooks. É um projeto de 3 minutos com vários efeitos. Eu fiz a renderização na versão com a RTX 4050 e ele renderizou esse projeto em 1 minuto e 37 segundos. Enquanto a versão com 4060 e o i5 também, né, igual o mesmo processador, renderizou em 1 minuto e 21 segundos. Então, assim, também existe essa diferença. A versão com 4060 foi mais rápido do que com 4050. Óbvio, a placa é melhor. A diferença é tão relevante? Nesse cenário pode parecer que não, pode parecer só que é 16 segundos de diferença. Mas imagine agora um vídeo maior, imagine um vídeo de 1 hora. Esse daqui renderizaria, é um exemplo, tá? Em 1 hora, enquanto a versão com 4060 renderizaria em 40 minutos. Então, quanto maior o projeto, maior essa diferença. Então, sim, existe. E no Premiere, essa diferença também ficou em torno de 20%. Então, de resumo, em relação a desempenho, eu posso dizer que sim, é possível extrair de 20 a 30% de desempenho a mais na versão com 4060 em relação à versão com 4050. Aí você tem que ver quanto ele está custando para ver se vale a pena pagar isso a mais. Então, entra aqui na descrição e confere. Agora, de resto, o notebook é igualzinho que a gente já está acostumado, tá? O notebook é todo de plástico, o design é um pouco diferente, né? Então aqui, ó, a versão com 4060 que tá cheio de marca de dedo, ó, porque ele pega muita marca de dedo mesmo, tá vendo? Ele tem essas linhas vermelhas aqui, ó. Enquanto a versão com 4050, eu até acho mais bonito, hein? Ele tem aqui as linhas azuis e cinzas, tá vendo? O que você prefere? Prefere o desenho do 4050 ou do 4060? Mas de resto é igual, olha. Temos o mesmo logo Nitro aqui, da versão 4050, na versão 4060. E o notebook é todo igualzinho. Todo de plástico, na parte de cima e na parte de baixo. Ok? Aqui nós temos as mesmas conexões. Entrada proprietária para carregar, o carregador é igualzinho. Entrada RJ45 de internet, saída HDMI, 2 USBs tipo A, uma USB tipo C completa que transmite dados, imagem e carrega o notebook, tá? Dá para carregar com essa USB-C dele. Inclusive, ele suporta até mesmo carregadores mais lentos, como o carregador de 65 watts. Se você tem um carregador de 65 watts, dá para carregar ele. Lógico, ele vai carregar mais devagar, mas é possível também. Então você pode carregar com o carregador do seu celular. Na outra lateral, USB-A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Talvez uma outra diferença também é aqui dentro. Então quando a gente abre o notebook, temos um teclado full size, com as setas horríveis aqui, porque a seta de cima e de baixo são pequenininhas, eu não entendo por que eles fazem isso. Mas de resto não tenho o que falar, o teclado é muito bom e é um teclado retroiluminado com essa iluminação laranja. Essa é a diferença também. As outras versões do Acer, com 3050 e 4050, a retroiluminação do teclado é branco frio, aqui é laranja. E, além disso, nós temos aqui também a tela que tem uma diferença. Bom, a tela é IPS, nisso é igual, mesma amostragem de cor, tudo igualzinho. Mas aqui ela tem 165 Hz, olha só. Porém, agora, ultimamente,
teve algumas versões do Acer Nitro V com 4050 que também vieram com tela de 165 Hz, porque ele normal tem uma tela de 144 Hz, olha, tá vendo? Tem até um adesivinho aqui, ó. Então, na teoria, a versão com 4060 tem uma tela que tem alguns hertz a mais, mas na prática, se você comprar hoje a versão com 4050, é bem provável que ele também venha com uma tela de 165 Hz, e também assim, nem faz diferença, 144 para 165 é a mesma coisa, gente. Mas você comprou um Acer Nitro V com 4050 recentemente, ele veio com tela de 144 ou de 165 Hz? Comenta aqui embaixo para eu saber. De maneira geral, o notebook é isso. É tudo que a gente já conhece do Acer Nitro V. Ele tem talvez um principal defeito. Às vezes ele faz muito barulho. Não sempre, mas quando ele quer, ele consegue ser bem barulhento. E isso é um ponto negativo do Acer Nitro V. Mas como vocês viram no Indiana Jones, não é sempre não. Às vezes você tá lá jogando um jogo pesado e ele não tá fazendo tanto barulho assim. Ele tem mais performance, nem sempre você vai conseguir ver isso. Talvez ele valha a pena, depende do quanto você pagar. Pagando um valor bom, eu acho que sim, você está levando mais performance. Então nessa faixa dos 5 mil e poucos reais, não vejo por que não dizer que ele não vale a pena. Você está levando sim mais performance e uma construção que a gente já sabe, um notebook que é confiável. O que você acha de tudo isso? Teria o Acer Nitro V com 4060? A versão com 4050 já é suficiente para você? Ou você iria, por exemplo, num Lenovo Lock com 4050 e i7HX, né, que é ao mesmo preço desse notebook? E eu vou te dizer, em jogos de história, jogos que utilizam muito placa de vídeo, esse notebook aqui na minha mão, a versão com 4060 do Acer Nitro V, vai ser mais forte do que o Lenovo Lock Essential com 4050 e o i7, que custa na faixa dos 6 mil reais. Esse aqui é até mais barato e vai com certeza ser mais forte. Dá até pra gente comparar lado a lado pra ver se vai ser forte mesmo. Comenta aqui embaixo os próximos vídeos que você quer ver no canal com o Acer Nitro V. Os comparativos, os testes, que eu vou continuar testando, vou trazer o review completo dele se vocês quiserem. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, links aqui na descrição e valeu, falou!